da SNCC, mas sejam muito bem-vindos a mais um, a mais um, mais uma sessão, na verdade, do Congresso Permanente de Especialidades Médicas da SNCC. O tema de hoje caiu bem, né, por conta do Novembro Azul, o câncer de próstata, e esse capítulo 9 é organizado pelo Departamento de Cancerologia. Então, com muita alegria, a gente consegue agregar e convidar especialidades importantes da Sociedade de Medicina e Cirurgia para estarem com a gente e discutirem assuntos importantes e muito relevantes. A gente dividiu essa 1h30 de encontro em dois grandes blocos, na verdade. Então, um bloco são apresentações rápidas de 15 minutos da oncologia, da urologia e da radiologia, falando sobre os avanços em cada uma das especialidades. Então, o Dr. Davi Cunha, oncologista do Grupo Sonho de Campinas, vai falar sobre a revolução recente no tratamento do câncer de próstata metastático. O Wagner Mateus, urologista da UroHomnis e da Unicamp, vai falar sobre escolhas relevantes para o cirurgião, do segmento vigiado até a cirurgia robótica. Então, quais os momentos importantes que a gente tem e as evidências que suportam. Depois a gente vai ter o Dr. Daniel Larran, radiologista, falando sobre novas tecnologias e protocolos de diagnóstico, estadiamento e seguimento do câncer de próstata, um campo que evoluiu muito nos últimos anos. Depois ainda tem a cardiologia, o Dr. Sérgio Polidor, com eventos cardíacos associados à supressão androgênica em longo prazo, um tema que às vezes é esquecido por urologistas e oncologistas, e que é muito relevante. Cada vez mais a gente prolonga a expectativa de vida dos pacientes com câncer de próstata avançado com supressão androgênica. Isso pode levar a vários problemas metabólicos, e entre eles eventos adversos cardiológicos importantes. E depois a segunda parte vai ser uma mesa redonda, em que todos os palestrantes vão conversar entre si, e aí a gente vai falar um pouco mais sobre a aplicabilidade do nosso dia a dia, desigualdades no sistema público e privado, a incorporação de medicamentos orais em planos de saúde e acesso até na questão do SUS também, e a criação de times multidisciplinares. Para o que a gente fez aqui, essas discussões pontuais de momentos e a participação de cada especialista na vida do paciente, que isso possa ser integrado de maneira cada vez mais ativa, e que não haja necessidade de encaminhamentos de um lugar para outro, mas que o time funcione integrado, funcione cada vez mais próximo. Para não atrasar mais o início da nossa reunião, vou passar a palavra já para o Dr. Davi Cunha, para a sua apresentação. Já de antemão agradeço a todos a presença, agradeço a todos a audiência. Quem está nos ouvindo via YouTube, por favor, deixe o seu curtir, o seu like ali, para a gente saber que você assistiu. Perguntas podem ser enviadas durante toda a apresentação, a gente vai ler, a gente vai aproveitar até a mesa redonda, que vai ter pelo menos 30 minutos de discussão, se todos respeitarem o tempo, para a gente poder justamente criar essas perguntas, criar a interatividade com a plateia também. Mas, Davi, por favor, e seja bem-vindo, muito obrigado por estar com a gente. Olá, André, boa noite, obrigado pela apresentação. Boa noite, Wagner, Bruno, Sérgio, Daniel, prazer aqui estar discutindo com vocês. E boa noite a todos aí que estão acompanhando a gente pelo YouTube. Como o André comentou, podem mandar perguntas. Eu acho que no final da apresentação a gente vai ter um curto espaço de tempo para responder essas perguntas, mas no final, com certeza, na mesa redonda, a gente vai ter bastante tempo para interagir, e eu acho que a participação de todos é sempre bem-vinda. Vou compartilhar minha tela. Vamos ver aqui. E eu só quero confirmar com vocês se está tudo ok. André, você consegue ver a apresentação? Tudo bem? Sim, está perfeito. Então, vamos lá. Então, coube a mim falar um pouco sobre as novidades, né? A revolução do tratamento de câncer de próstata avançado, né? Então, a gente, felizmente, nos últimos 10 anos, a gente teve grandes avanços nesse cenário, né? Não só nesse cenário, mas, de uma forma geral, no tratamento do paciente com câncer de próstata. Então, vou focar principalmente na doença metastática. Então, não tenho nenhuma declaração, nenhum conflito de interesse para essa apresentação. E quando a gente fala em câncer, né, a gente tem aí alguns pilares
para o desenvolvimento e para o risco de desenvolver essa doença, né? E o principal deles é o envelhecimento, né? A gente tem uma estatística do Brasil aí que até 2060 a gente vai quadruplicar a população acima de 65 anos, né? E com isso, com certeza, a gente vai aumentar os números de casos de câncer. Outro fator de suma importância para o desenvolvimento dessa doença é o estilo de vida, né? E eu acho que a vida moderna hoje, com talvez aí com menos tempo de atividade física, alimentação com embutidos, excesso de carne vermelha, isso também aumenta esse risco. Então, quando a gente fala câncer de próstata, esses fatores de risco que eu acabei de comentar, associado a um histórico familiar, esses são os principais fatores de risco e por isso que a gente está vendo um aumento crescente aí no número de novos casos. Quando a gente fala no Brasil, a gente vê essa estatística do INCA mais recente, a gente vê que o câncer de próstata é o tumor mais frequente, né? Praticamente 30% dos novos casos de câncer são tumores de próstata. Quando a gente soma o segundo, terceiro, quarto e quinto, e somando todos esses novos casos, o câncer de próstata ainda é um número maior que a somatória dentre todos esses 5. E um outro fator importante, além de ser o tumor mais frequente no homem, quando a gente olha a estatística de mortalidade no Brasil, ele está praticamente empatado com o câncer de pulmão, que é um tumor com alta mortalidade. E por isso aqui a gente ressalta a importância desse tumor para o homem e esse tumor para a oncologia de uma forma geral. E por ser um tumor tão frequente, ele é muito estudado e por isso a gente teve grandes avanços nos últimos anos. Quando a gente fala em câncer de próstata, aqui é só para a gente botar um cenário do que a gente vai discutir, né? A gente pode dividir de forma em 3 momentos. Aquela doença precoce, que é aquele tumor localizado, aquela doença que não tem metástases, e o potencial desse tratamento é a cura, né? E aqui a gente divide ali com alguns fatores, o Gleason, né, que é o grau de diferenciação, o PSA, o tamanho de tumor, em tumores de muito baixo risco, intermediário, favorável, desfavorável, alto risco e muito alto risco. E a partir dessas classificações de doença localizada, a gente vai escolher o melhor tratamento. Eu acho que talvez aí o Wagner vai até passar um pouquinho mais detalhado nesse ponto para escolha do melhor tratamento de segmento vigiado e até da cirurgia robótica. Quando o tumor ele progride dessa fase, então ele avança ali na doença inicial e ele tem uma elevação de PSA, mas essa elevação de PSA não é visualizada uma metástase no exame de imagem, a gente considera isso uma recorrência bioquímica. Então, é PSA elevado pós-tratamento inicial, mas sem doença mensurável nos exames de imagem, então a gente fala isso que é uma recidiva bioquímica com a doença sensível à castração, e castração hoje, quando a gente fala, pode ser cirurgia de orquiectomia ou bloqueio hormonal, e a base do tratamento da doença metastática, que é a redução da testosterona. E aí esse paciente pode aumentar essa doença, a doença evoluir por um aumento, né, de PSA, mesmo com esse tratamento de castração, e a gente considera essa doença uma doença resistente à castração, não metastática, quando ele não tem metástases visíveis, ou metastática, quando a gente faz o exame de imagem e visualiza a disseminação desse tumor. E numa porcentagem menor dos casos, esse doente pode aparecer com uma metástase ao diagnóstico, que a gente chama de doença avançada ou metastática de novo. Então, ele já abre o quadro com a doença metastática. E essa doença vai progredindo. Então, a gente faz a primeira linha de tratamento, a segunda linha de tratamento. Então, primeira, segunda e terceira linha são os tratamentos subsequentes que a gente vai utilizar. Então, o que eu vou meter aqui? Aquela doença em que a gente não tem mais potencial de cura. E quando a gente fala em doença avançada, que é a doença metastática, hoje a gente não tem uma receita de bolo para tratar esse doente. A gente vai individualizar de acordo com vários fatores. Então, se é aquela doença que fez o diagnóstico já com metástase, ou é aquela que ela vai recorrer após o tratamento inicial, o local da metástase, então, é muito diferente de tratar um paciente que tem uma metástase cerebral ou uma doença metastática para fígado do que ele que tem uma doença óssea ou uma doença com só em linfonodo de baixo volume. Hoje, com a medicina avançada e de que a gente chama personalizada, a gente faz avaliação moleculares dessa doença e consegue dividir em doenças mais agressivas, menos agressivas e terapia-alvos de acordo com essa mutação. O volume de doença, então, ele tem muita metástase ou não, se ele está sintomático ou não, a preferência do paciente e até as comorbidades, medicações. Então, por isso aqui, hoje,
o câncer de próstata é tratado numa equipe multidisciplinar. Então, tem que ter um oncologista, tem que ter um urologista, tem que ter um cardiologista, então, e o radioterapeuta, para que a gente consiga ter o sucesso e consiga individualizar o tratamento. E aqui foi de uma forma bem objetiva, mostrando como que a gente evoluiu nesses últimos 4 anos. Então, a doença metastática sensível à castração é aquela doença em que ele tem metástases visíveis nos exames de imagem e ele não foi feito o tratamento de bloqueio hormonal, que é a base desse tratamento, como eu falei. Então, a gente reduzia a testosterona, essa redução de testosterona vai trazer um controle dessa doença. E a gente descobriu que o bloqueio hormonal, a castração, é um tratamento importante no câncer de próstata em 1941. A gente ficou 74 anos com esse tratamento para esse cenário de doença, até que em 2015 a gente começou uma mudança aí de paradigma, uma mudança de forma de tratar esse doente, que a gente associou a quimioterapia a esse bloqueio hormonal, mostrando ganho em sobrevida. E depois, nos últimos 4 anos, a gente já viu mais 3 novas medicações, e aqui medicamentos via oral, então são comprimidos, a gente chama de antiandrogênicos de nova geração, que é a abiraterona, a enzalutamida e a apalutamida, que são medicamentos que eles são de uma forma mais moderna, eles conseguem trazer um bloqueio hormonal mais eficiente, um controle dessa doença, com um perfil de toxicidade, de efeitos colaterais muito manejáveis. Então, aqui, só para exemplificar que nos últimos 4 anos, a gente tem pelo menos aqui 4 estudos, né? Na verdade, são 5 estudos, que eu não coloquei todos, mas estudos fase 3, randomizados, comparando o braço padrão, que é bloqueio hormonal, com os novos antiandrogênicos e todos mostrando ganho em sobrevida global. Então, a gente está fazendo esses pacientes viverem mais e viverem com qualidade, sem um impacto significativo em qualidade de vida, sem queda de cabelo, sem toxicidades que limite esse paciente aí de ter uma vida normal, ou vamos dizer assim, o mais próximo do normal possível. Outro cenário aqui também de doença que a gente chama não passível de cura é aquela doença resistente à castração não metastática. Então, isso é uma coisa que a gente está discutindo muito hoje em dia, porque os métodos de imagem estão cada vez melhores, então é difícil a gente não achar uma metástase hoje em dia, mas nos exames padrão que a gente utiliza hoje, que é a tomografia e cintilografia óssea, esse doente ele pode aumentar o PSA e a gente não visualizar essa metástase, e ele está fazendo um tratamento de bloqueio hormonal. E nos últimos 3 anos, era um cenário que a gente não tinha nenhuma medicação baseada em estudos fase 3 com ganho em sobrevida, e nos últimos 3 anos a gente tem mais 3 novas medicações nesse cenário, que também são novos antiandrogênicos de nova geração, que também são medicações com perfil de toxicidade bem aceitável, que é a apalutamida, que a gente já viu anteriormente, a enzalutamida e uma outra medicação que eu não citei, que é a darolutamida, mostrando ganho em sobrevida global. Então, só mostrando aqui que são estudos robustos, todos os 3 randomizados, com mais de 1.000 pacientes, num cenário bem específico, e mostrando um ganho significativo em sobrevida livre de metástases, tá? Não é sobrevida global aqui, mas esses estudos no follow-up também mostraram ganho em sobrevida, trazendo também novidades no tratamento, e esses estudos, eles tiveram cuidado de avaliar qualidade de vida, que é uma coisa que hoje o câncer de próstata é praticamente uma doença crônica, esse paciente vai viver muitos anos com uma doença com metástases. Então, ele tem que viver com qualidade. E mostrou que a utilização dessas medicações, mesmo nesse cenário, apesar de ser uma medicação de uma forma mais precoce na doença aí, que a gente chama resistente à castração não metastática, traz melhor qualidade de vida do que não ser feito, né? Então, mostrando também aí um novo arsenal de tratamento nesse cenário. E aqui são as curvas de sobrevida. A gente que é oncologista, a gente gosta de mostrar a curva de sobrevida aqui, que é o que a gente mais vê no nosso dia a dia, mas mostrando curvas bem separadas, com ganho de sobrevida de metástases para todos esses pacientes. E agora, num cenário ainda mais tardio, que é aquela doença que já está refratário à castração, o paciente já fez quimioterapia, ou ele já fez antiandrogênico de nova geração, e essa doença continua aumentando. O que a gente tem aqui de novidades? Aqui eu não vou falar tudo isso aqui, porque o nosso foco hoje é trazer o que a gente tem de novo, né? De atualizações, de avanços. Mas aqui são todos estudos positivos, com ganho em sobrevida, comparado com o tratamento padrão que a gente tem nos últimos anos. Mas eu vou citar 2, até por conta do tempo. E os 2 que eu considero que é um pouco mais modernos a forma de tratar. Hoje, a oncologia ela está evoluindo para uma medicina de precisão, né? Então, a gente trata o paciente de forma individual,
de acordo, sempre que possível, com biomarcadores. O que é? A gente acha um alvo molecular nesse tumor e tenta identificar uma medicação que consiga controlar essa doença. A gente chama de medicações alvo moleculares, medicações que tenha aí um foco. Isso muitas vezes consegue trazer melhores respostas e menor efeito colateral. E para câncer de próstata não está sendo diferente, né? Então aqui é só mostrando que hoje a gente tem um acesso a esses painéis, né, de sequenciamento de nova geração, que chama de NGS, e a gente consegue fazer avaliações germinativas, são aquelas mutações que o paciente vem de forma ali que ele não adquire, não evolui com essa mutação, ele nasce com essa medicação, vamos dizer assim, de forma mais simplificada. E no câncer de próstata metastático, a gente vê que 10 a 15% dos pacientes têm uma mutação germinativa. Tá? Já na doença localizada, isso é menos frequente, em torno de 5% dos casos. E a mutação germinativa mais encontrada no câncer de próstata metastático é do BRCA2, que é aquela mesma do câncer de mama e do câncer de ovário, seguida do ATM, depois BRCA1. E hoje foi apresentado um estudo o ano passado que tentou identificar uma medicação que a gente chama de inibidores de PARP, que tem ação nessa via, que é uma via de reparo do DNA, que quando tem mutação do BRCA, essa via está danificada e por isso aumenta o risco da formação do tumor. Então, os inibidores de PARP têm uma ação nessa via. Então, pacientes que têm mutação de BRCA ou alteração no gene de recombinação homóloga, eles têm um benefício da associação do tratamento com essa classe de medicação que são inibidores de PARP. E esse ano a gente teve a aprovação da Anvisa, baseado nesse estudo, o Profound, mostrando que pacientes que têm alteração do gene de recombinação homóloga e nessa corte, pacientes com BRCA1, BRCA2 e ATM, mostrando que essa medicação, que é um comprimido, tem ganho em sobrevida global quando comparado com antiandrogênicos, mostrando que a gente precisa avaliar de forma molecular o paciente com câncer de próstata metastático, porque hoje a gente tem um alvo específico para ele. Outra novidade, aqui é uma coisa que a gente discute bastante, é que é um método de imagem, o PET-CT-PSMA, eu acho que talvez o Daniel comente um pouquinho, mas de forma muito simplificada. O PSMA, então, é um antígeno membrano específico do câncer de próstata, né, da próstata. Então, quando a doença tem uma recorrência, uma metástase, esse PSMA é expresso nessa membrana, e esse exame de imagem, que ele utiliza mais para o diagnóstico, ele consegue se ligar ao galho, que é o ligante, e consegue identificar no nosso corpo ali alguma recorrência, né? Alguma metástase. Então, esse basicamente é o PET-PSMA, que a gente pode usar o galho 68, algum outro ligante, mas o mais frequente é o galho 68. E, mais recentemente, a gente viu que a gente consegue fazer um tratamento que é ligar um radiofármaco a esse PSMA e fazer esse radiofármaco e encontrar essa célula metastática e conseguir ter uma ação mais localizada. E aqui a gente usou o lutécio, que é um radiofármaco, né, ele emite radiação gama e beta, desculpa, e tem uma lesão dessas células do câncer de próstata, ele se liga ao PSMA e ele tem um controle de uma destruição dessas células. E aqui é só um exemplo de um caso, né, um caso de um paciente que fez no teste PSMA, que é uma doença sensível à castração, e teve essa resposta brilhante, uma redução importante. Mas aqui é um caso único, será que isso é uma realidade? Mas a gente já tem estudos fase 3, então aquilo é um estudo que avaliou exatamente essa classe do teste PSMA versus o tratamento padrão, mostrando ganho em sobrevida global. É uma tecnologia nova, temos no Brasil, porém, a dificuldade aqui é o acesso. É uma medicação que é coberta pelos planos de saúde e muito menos o que a gente tem acesso no SUS. Então, para concluir aqui, tentar manter meu tempo, eu acho que eu fiquei uns 15 minutos. O câncer de próstata hoje, ele é muito importante, porque é o tumor mais frequente no homem e mantém uma alta mortalidade. 10% dos casos, o diagnóstico já vem na doença metastática, então naquele cenário que hoje a gente não cura a maioria dos pacientes. A doença metastática é extremamente heterogênea, então a gente vai individualizar esse doente para começar um tratamento para que ele seja o mais adequado possível. Nos últimos 10 anos, mas principalmente nos últimos 5 anos, a gente teve um aumento significativo nos novos tratamentos em todos esses cenários que eu comentei. Esses tratamentos novos, além de aumentar em sobrevida global, eles trazem uma qualidade de vida, então esse paciente vive mais e vive com qualidade.
A gente está evoluindo para uma terapia personalizada, baseada em alvos moleculares, isso já é uma realidade. Então, fazer o PSMA para a gente tentar levar um ligante, fazer mutações germinativas para achar um alvo, isso a gente já faz hoje em dia. Não é para todos os pacientes, infelizmente, porque é uma tecnologia nova, tecnologia cara, mas que a gente já consegue fazer. E, infelizmente, e aqui numa oncologia geral, mas no câncer de próstata, pessoalmente, eu acho que a disparidade que a gente tem na saúde suplementar e no SUS é um desafio muito grande. Essas medicações, esses novos antiandrogênicos que eu comentei, todos, nenhum é coberto no SUS. A questão do teste PSMA, o PSMA como teste de diagnóstico, os inibidores de PARP, nenhum a gente tem acesso na saúde pública. Né? Então, realmente é um desafio que a gente tem que comentar e tem que discutir. Mas tudo que eu falei da doença metastática são tratamentos extremamente caros, e eu acho que o André já comentou, o Novembro Azul está isso para o diagnóstico precoce, aquele paciente que a gente vai curar o paciente, e a gente vai gastar muito menos, porque são tratamentos mais baratos, vou curar esse paciente, então reforçar a importância de todos os homens fazer um rastreamento, fazer o acompanhamento médico, porque o diagnóstico precoce é o que vai aumentar a chance de cura e é o que vai diminuir as toxicidades do tratamento. Então é isso que eu tinha para falar. Obrigado a todos aí pela atenção e estou à disposição para perguntas agora ou no momento aí mais subsequente. André, obrigado. Obrigado, Davi. Acho que a ideia da discussão a gente vai deixar para depois mesmo, quando tiver na mesa redonda, né? Eu até tinha falado errado, eu fiquei com a programação antiga, que o Daniel Lahan ia falar, mas quem fala, quem é a estrela desse da radiologia para falar de ressonância magnética, de novas tecnologias, é o Eduardo Martins, que já está com a gente. Depois a gente vai poder discutir toda a evolução e até acesso. Eu gostaria que vocês falassem bastante sobre acesso mesmo, é um momento importante depois. Mas já vou passar para o Eduardo. O Eduardo acho que já conseguiu entrar seja bem-vindo, Eduardo, fique à disposição. Boa noite, Pode André. Boa noite, compartilhar. pessoal. Boa noite. Agradeço muito o convite aí, estou lisonjeado, inclusive, de ocupar o lugar do Daniel aqui. Vamos lá, então, vou compartilhar minha tela. Um segundo, já tá dando Tranquilo. certo. Confirmem para mim se deu certo, por gentileza, se já estão visualizando a apresentação. Sim, tá tudo perfeito. Obrigado, viu, Eduardo? Eu que agradeço mais uma vez, André, e vamos lá. Todo mundo fique bem à vontade para fazer qualquer comentário aí, em qualquer momento da apresentação. Então, vamos falar um pouquinho das novas tecnologias, protocolos para diagnóstico, estadiamento e o segmento do câncer de próstata. Eu não tenho conflito de interesse nessa apresentação. A gente vai passar de uma maneira breve para não ultrapassar o tempo no papel do ultrassom na avaliação da próstata, falar um pouquinho do contexto aí, quando surgiu a ressonância focalizada na próstata, em que momento que nós nos encontramos hoje. A gente vai entrar um pouco mais específico na ressonância magnética multiparamétrica, basicamente no rastreamento, segmento e estadiamento. A gente vai categorizar no PIRADS aí, na versão atual, que é a 2.1, incluindo citar os seus objetivos. A gente vai passar de uma maneira rápida também alguns casos clínicos para ficar um pouco mais ilustrativo, até porque se radiologista não mostrar a imagem, não é radiologista. A gente vai falar um pouquinho da aplicabilidade e o de que a gente tem de mais novo aí de tecnologia no momento. Então, o papel do ultrassom, todo mundo conhece, no contexto da próstata, mais ou menos por via suprapúbica, mostrar o volume prostático, o resíduo vesical pós-miccional, o que seria uma protusão prostática intravesical do lobo mediano, num contexto de hiperplasia prostática benigna, e fazer a avaliação da bexiga como um todo, aí, a bexiga de esforço, incluindo a espessura do músculo detrusor. Quando a gente fala sobre via transretal, basicamente o que a gente consegue avaliar é o volume prostático, anatomia zonal,
guiar as biópsias e avaliar a lesão suspeita aí, mas é muito baixa a sensibilidade e especificidade para essa função. Basicamente, quando a gente fala de via transretal, é para guiar a biópsia, né? E coloquei aqui de uma maneira rápida também as indicações da biópsia sextante, que é a biópsia padrão, que é a elevação do PSA aí acima de 4, ou um toque retal alterado. E vamos lá. Para quem não está habituado aí às imagens do ultrassom, na linha de cima é a avaliação suprapúbica, né, que a gente mostra, evidencia de maneira clara como a gente faz o volume, como a gente faz a mensuração da protusão prostática intravesical, e na linha de baixo aí são as imagens de ultrassom transretal, inclusive direcionando uma biópsia aí no terço médio à direita da zona periférica. E lembrando também como é feita essa biópsia sextante padrão, vai ser muito importante para a gente entender mais ou menos a conclusão da apresentação de hoje, que vai comparar com a biópsia guiada por imagens de ressonância. A biópsia sextante é uma biópsia aleatória, que a gente passa pela base, pelo terço médio, pelo ápice, de uma maneira que a gente faz dois fragmentos de cada lateralidade, e ali na imagem do centro são as imagens axiais, como se a gente estivesse vendo o paciente cortado ao meio, e na lateral são os pacientes nos cortes parasagitais, aí, paramedianos. Contextualizando na linha do tempo, acho que a gente pode voltar até um pouco antes, quando a gente fala de ressonância na próstata, em 2007, que foi fundado o primeiro grupo aí, internacional de avaliação da imagem de ressonância magnética, que já lidava ali com os impedimentos críticos para fazer essa aceitação da ressonância no contexto, que variava mais ou menos com grandes desafios que ainda nos encontramos hoje, que seria a variação excessiva da performance da realização desse exame e como seria a sua interpretação e o laudo ali de uma maneira sistemática. E aí, em 2012, houve a primeira validação em ensaios clínicos e pesquisa, que aí foi a PIRADS versão 1, pela Sociedade Europeia, e aí em 2015 houve a fusão com os conceitos do Colégio Americano de Radiologia, e foi realizada a versão PIRADS versão 2. E a versão atual, ela foi atualizada aí, a última atualização, em 2019, que a gente considera a versão 2.1. Não mudou tanta coisa, basicamente o que teve de novo foram de técnicas de realização de exame aí, que seriam sequências bem específicas da radiologia, que são sequências ponderadas em T2, difusão e perfusão. Houve um melhoramento da capacidade técnica de realização dessas sequências, e também trouxe algumas outras novidades, como o mapa setorial, e definiu muito bem para diminuir a divergência entre examinadores, como que a gente faz o cálculo do volume. Então, vamos lá. Então, ressonância multiparamétrica de próstata, quando a gente fala um pouco sobre o rastreamento, seria naqueles pacientes com indicação de biópsia, isso aqui é um pouco controverso, a gente vai falar mais sobre isso, que seria como a gente colocou, com o PSA alterado, com o PSA elevado e o toque alterado. Isso aumentaria a sua positividade das neoplasias clinicamente significativas e também reduziria o número de biópsias desnecessárias, e também no momento que a gente está diante de um paciente positivo, já permite que a gente faça o estadiamento loco-regional. O estadiamento loco-regional, ele é realizado através da avaliação da extensão extracapsular, da evasão de feixes vasculonervosos, vesículas seminais e dos órgãos adjacentes. Quando a gente fala um pouco do segmento vigiado aí, a gente tende a evitar ou adiar a terapia imediata aí nos cânceres de próstata de baixo risco. É óbvio que o screening aumenta o número de diagnósticos do baixo risco, né? A gente também tem a grande questão aí do diagnóstico em excesso, do tratamento em excesso, quando não apropriado, e a gente entraria num conceito aí de qual seria a realização da periodicidade desses exames aí. O que a gente tem de mais conceituado na literatura seria mais ou menos um acompanhamento em 2 anos, a não ser que exista um aumento das dimensões de uma neoplasia identificada, ou um upgrade do PIRADS, que aí esse paciente vai evoluir para uma biópsia. E quando a gente fala de pesquisa de recorrência, é que a gente vai avaliar após um contexto de uma prostatectomia radical, ou um contexto de uma radioterapia com recidiva bioquímica. Aí a gente vai avaliar a recorrência local, a gente vai tentar diferenciar também tecido prostático residual de tecido fibrótico cicatricial. Então, vamos lá, o PIRADS, versão 2.1. Quais são seus grandes objetivos? É estabelecer aí os parâmetros mínimos e aceitáveis para a realização do exame. Antigamente considerava apenas ressonância 3 Tesla, depois 3, podia ser 1,5 com bobina no retal, e hoje já, pela qualidade da imagem, já está bem difundido, não 1,5 Tesla sem bobina endoretal.
E a ideia é que a gente simplifique e unifique a terminologia para evitar divergência e discrepância entre observadores e estabelecer categorias para o nível de suspeição. Quais são essas categorias? As categorias variam do PIRADS 1 ao PIRADS 5, que passa de muito baixa probabilidade, achados indeterminados ou duvidosos, até o PIRADS 4, aí, que já é uma alta probabilidade, e o PIRADS 5, que é muita alta probabilidade. Então, vamos ver um pouquinho de alguns exemplos aí. Para quem não está habituado, essa é uma ressonância magnética multiparamétrica, com sequências ponderadas em T2, a qual a gente faz a avaliação da loja prostática, e a gente vê um paciente com PIRADS 1. A grande questão é a gente avaliar, por exemplo, nesse caso aqui, a zona periférica, que ela se encontra com alto sinal habitual, o que é normal. Esse paciente era um paciente jovem. Para ficar mais claro, na imagem olhando para a tela da direita, é um corte sagital, como se a gente estivesse vendo o paciente de lado, a gente circula a próstata, não era uma próstata de dimensões aumentadas, não havia ali, a gente consegue ver bem o meato uretral, não havia protusão prostática intravesical, a gente consegue ver bem a zona periférica ali olhando para a tela, circundada em amarelo, que a gente vê que ela era bem homogênea, não haviam lesões suspeitas, né? Aqui, por exemplo, para mostrar um outro paciente, esse paciente já tinha uma próstata de grande volume, a gente vê ali na imagem da direita, olhando para a tela de cima, uma protrusão do lobo mediano, mostrando como que a gente faz a mensuração dessa protrusão. Aqui eu circulo a próstata para a gente ver aqui interessante, comparando com o exemplo anterior, aqui a zona periférica ela está extremamente afilada, e ela tem algumas imagens de hipossinal de permeio ali, que a maioria das vezes são secundárias a alterações inflamatórias crônicas. Na imagem da direita inferior, nada mais é do que o paciente num corte coronal, que a gente faz para avaliar bem a origem ali das vesículas seminais. E aqui eu trago um outro caso mais interessante, onde nesse caso sim a gente consegue identificar uma imagem nodular, suspeita. Por quê? Porque essa imagem, o que define para a gente a alta probabilidade, ou muito alta probabilidade, né, para diferenciar o PIRADS 4 do PIRADS 5, é o tamanho da lesão, mas aqui a gente consegue ver que essa lesão ela se identifica com um baixo sinal difuso na sequência ponderada em T2, que é aquela de cima da esquerda, só que ao mesmo tempo ela tinha uma marcada restrição de fusão, caracterizada por um baixo sinal ali no ADC, e ela tinha uma impregnação precoce pelo meio de contraste. Então aqui era um PIRADS 4. E aqui é para mostrar o mapa setorial, que é o que a gente usa na ressonância nos dias atuais. A gente divide a próstata em 3/3, né, no eixo crânio-caudal. O eixo de cima ali, abaixo da bexiga, é a base, a gente tem o terço médio, e bem inferior a gente tem o ápice, né? E a gente consegue dividir a próstata também em 4 zonas histológicas. Essas zonas histológicas seriam o estroma fibromuscular anterior, qual não tem tecido glandular. A gente tem a zona de transição, que corresponde a 5% do tecido glandular, a gente tem a zona central, que corresponde a 20% do tecido glandular, e a gente tem a zona periférica, que corresponde ali de 70% a 80% do tecido granular, e por isso que ela corresponde ao maior número de lesões neoplásicas nessa região. Então, aqui é o mapa setorial que a gente identifica as lesões nos dias atuais, aí, atualizado no PIRADS versão 2.1. E agora, entrando um pouco mais na atualidade, que talvez seja o intuito da aula de hoje, é falar qual seria a aplicabilidade do PIRADS. A gente definiu, então, e a gente sabe que existe diferenças de técnicas, diferenças entre observadores e diferenças entre os grandes centros e baixos centros. Então, esse é um estudo de 2020 que traz e tenta mostrar qual seria a sua aplicabilidade. Por exemplo, foi feito um estudo retrospectivo, o qual selecionou pacientes que foram submetidos após a ressonância, a biópsia guiada por ressonância magnética, e a gente encontrou ali no PIRADS 2, 6% de neoplasias clinicamente significativas. A gente encontrou nos pacientes categorizados como PIRADS 3, 12% de neoplasias clinicamente significativas. A gente encontrou no PIRADS 4 48% de neoplasias clinicamente significativas, e a gente encontrou no PIRADS 5 ali 72% de neoplasias clinicamente significativas. Então a gente identifica que houve uma divergência muito grande. Esse estudo ele foi realizado mais ou menos com N de 3.449 pacientes, e aí nessa linha intermediária, não sei se eu consigo apontar aqui, se todo mundo consegue ver minha seta, mas a gente vê aonde os que foram categorizados com PIRADS 2
qual foi esse N, desse N, quantos que foi encontrado um paciente com neoplasia clinicamente significativa, que seria com score de Gleason ali acima de 7, que foi um N de 42. Quando a gente vê o PIRADS 3, foi um N muito alto ali, de 1.490, e desses, 221 foram categorizados ali com score de Gleason acima de 7. No PIRADS 4, o N identificado na ressonância foi de 2.087, ao mesmo tempo que desses positivos a gente encontrou aí 789, e no PIRADS 5 foi bem próximo do N da ressonância, de 800 foi para 635. E os grandes desafios desse estudo demonstraram que os falsos positivos se encontram, na maioria das vezes, na zona de transição, aí foi 30%, que é um desafio para os radiologistas, zona de transição. Muito provavelmente a próxima versão do PIRADS ela vai trazer atualizações de tecnologia para essa avaliação, já que a zona periférica a gente tem grande sensibilidade e especificidade. E o que o estudo não identificou muito bem é que ele não fez a segregação entre qual foi a técnica, se foi realizado estudos em 3 Tesla ou 1,5 Tesla, essa diferença de pacientes aí dos falsos positivos, e o que ele identificou que houve variação entre examinador, óbvio, a gente sabe isso desde 2007, e a divergência grande também foi feita entre os examinadores que trabalhavam em grandes centros, daqueles que trabalhavam em pequenos centros. Então, o que a gente tem de atualidade aí, de novas tecnologias, basicamente, seria, existe técnicas novas de ressonância multiparamétricas, e elas são basicamente para avaliação de recorrência local em pacientes com prostatectomia, que seria uma avaliação com perfusão, e naqueles com radioterapia prévia seria técnicas novas de sequências com difusão. E o seu restrito ADC, o mapa ADC. Tem que o Davi já colocou super bem aí, a gente dispõe do PET-CT, PSMA, principalmente para pesquisa de recidiva bioquímica, com galho 68 ou com lutécio, que é uma das coisas mais recentes. E aqui eu vou falar um pouquinho mais, que seria da biópsia com fusão de imagem de ressonância magnética. Aqui a gente consegue definir muito bem, em estudos recentes, esse que eu vou trazer aqui é de setembro deste ano, que com a fusão de imagem de ressonância a gente chega numa menor detecção de neoplasias clinicamente insignificantes e uma melhor e maior caracterização de neoplasias clinicamente significantes. Eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas queria citar também que hoje a gente tem terapias locais, como se fosse radioablação por frequência aí, que é o HIFU. Ainda existe alguma dificuldade pelo fato de levar a lesão térmica importante aí na parede do reto, e dificuldade técnica naqueles pacientes que a gente não consegue fazer uma divergência ali do conteúdo gasoso da ampola retal, e em distância de lesões acima de 4 centímetros do transdutor. Então, vamos falar um pouco mais sobre a biópsia com fusão de imagem de RM. Aqui eu trago um artigo super recente, interessante, um qual ele selecionou ali 10 mil pacientes entre 50 e 74 anos. Foram selecionados desses 10 mil, 1.532 que tinham PSA acima de 3 para o estudo, e foram divididos em 2 grandes grupos. O grupo de biópsia padrão e o grupo de biópsia experimental, que eram aqueles que eram submetidos à ressonância e tinham a biópsia guiada na área suspeita pela ressonância. E desses pacientes, da biópsia padrão, a gente encontrou 18% de neoplasia clinicamente significativa, ao contrário daqueles que foram em biópsia experimental guiada por ressonância, que a gente encontrou 21%, ou seja, teve um acréscimo de 3%. E nessas biópsias de identificar lesões clinicamente insignificantes, enquanto que a biópsia padrão cestante encontrou 12% das insignificantes, na biópsia experimental guiada por ressonância a gente encontrou apenas 4%. Ok? E o gráfico aqui demonstra basicamente isso que eu coloquei, então que consolida muito bem aí a importância, e tinha um índice de confiabilidade de 95%. Demonstra muito bem a importância da ressonância aí, como rastreamento e a técnica de guiar fusão de imagem por ressonância para biópsia. E aqui eu volto na mesma imagem que eu tinha colocado, na verdade, sobre a biópsia cestante, para quem não está habituado mesmo, entender qual que é a importância da ressonância. E aqui eu trago o que seria mais ou menos a biópsia com ressonância.
é uma biópsia aleatória, na verdade. A gente está fazendo 12 fragmentos sem ter certeza absoluta de onde que estaria o nódulo suspeito. Às vezes a gente pode passar do lado do nódulo, ou o nódulo pode estar anterior, ou ele pode estar na zona de transição. E como a gente, e até um outro comentário, como a gente tem em 40%, 40% das neoplasias não são detectadas na primeira biópsia, até na biópsia sextante aleatória, que vai para a segunda biópsia sem ressonância, a gente estende ali para a zona de transição. Então, aqui eu tento identificar, quando a gente não faz ressonância, a gente pode perder o nódulo por muito pouco, a gente pode não alcançá-lo, depende do tamanho da próstata, ele pode estar na zona de transição, que não está incluído na primeira biópsia, e a partir do momento que a gente identifica pela ressonância, aí sim a gente consegue fazer uma biópsia direcionada, e aí a gente aumenta ali, como eu tinha colocado, de 18% para 21% das clinicamente significantes das neoplasias, e a gente reduz muito ali, de 18% foi para 4% o das neoplasias clinicamente insignificantes, e esse estudo aqui é super recente, de setembro desse ano. Então, acho que a ressonância aí como guia da biópsia é o que a gente tem de mais novo e mais consolidado aí, nos dias atuais. Acho que é isso, pessoal. Tentei trazer de maneira breve, acho que a ideia não era mostrar o passo a passo do laudo, mas sim trazer as novidades e mostrar muito bem aí o que a gente faz de rastreamento, estadiamento, pesquisa de recidiva e o que a gente tem de nova tecnologia. Perfeito, obrigado, Eduardo. Acho que essa é a ideia mesmo, é até mostrar o quanto a gente pode integrar as informações e acho que de apoio que a gente pode ter direto mesmo de vocês, radiologistas, né, com as novas tecnologias envolvidas. Eu acho que perfeito, a gente ainda vai poder discutir também, ainda não é um acesso para todos, mas pelo menos pelo menos dentro do sistema de saúde suplementar, isso já está bem resolvido, a gente já consegue fazer a solicitação de maneira mais ágil para os nossos pacientes, então acho que essa é a ideia mesmo. Eu cometi uma indelicadeza que eu troquei a ordem, eu estava pensando em trocar a ordem por causa do Davi, que o Davi estava um pouquinho atrasado e tudo, e depois eu acabei pulando. Aí pulei o Dr. Wagner Matheus. Então, puxar de volta o Wagner da urologia, uma das especialidades mais importantes, obviamente, do Novembro Azul, né? Ou a especialidade mais importante, porque faz o diagnóstico, faz o tratamento da doença inicial, e o Wagner aceitou falar sobre escolhas relevantes em urologia, no paciente com câncer de próstata, desde o segmento vigiado da cirurgia robótica. Obrigado, Wagner, por estar com a gente, obrigado pela parceria de sempre. Obrigado, André. Um prazer estar aqui com vocês, o mês de Novembro Azul, falar no tema câncer de próstata, que todos nós gostamos, né? E eu acho que todos nós somos importantes aqui, André. A multidisciplinaridade mostra isso. Eu acho que todos trabalhando em conjunto, a radiologia, o patologista, o oncologista, o cardiologista, o urologista, somos nós que tratamos esse paciente, é o benefício deles mesmo, né? E eu quero parabenizar aqui o Davi e o Eduardo pelas apresentações excelentes. Aqui eu sempre aprendo muito nessas reuniões. E o tema que o Sassi já falou aqui para mim agora, deixa eu compartilhar meus slides, todos estão vendo, né? Sobre câncer de próstata, escolhas relevantes do segmento vigiado à cirurgia robótica. Então, essa foi até tema, André, até interessante, porque foi o tema da minha aula de livre-docência, que eu defendi agora há 3 semanas atrás, minha segunda livre-docência, que eu coloquei assim, conceitos, controvérsias e pesquisa do grupo de urologia aqui da Unicamp. É lógico que eu não vou falar de tudo de diagnóstico, todos esses pontos aqui de tratamentos, eu vou pegar só essa partezinha aqui da minha aula, então vocês fiquem tranquilos, porque essa é uma aula de 50 a 60 minutos, que a gente não pode nem estourar e nem ser menos, senão é reprovado. Então, perfeito. Eu vou falar basicamente sobre esse ponto aqui, que eu acho que é o que cabe hoje aqui na nossa apresentação. E eu não sabia, viu? Não foi intencional. Acertou, lembrei. Muito obrigado aí por ter acertado. Então, nós vamos falar aqui sobre vigilância ativa, laparoscopia, robótica, um pouquinho de radioterapia. O tempo é curto, mas eu vou tentar ser o mais objetivo possível. Vamos falar primeiro da vigilância ativa. Nós temos realizado bastante nos últimos anos. Aqui na Unicamp a gente já tem uma história com isso. A gente chama de tumor de volume mínimo. Os critérios de Epstein todo mundo conhece, né? Então, esses pacientes são aqueles com Gleason 3.3, com no máximo 2 fragmentos, menos 50% da extensão.
E são pacientes que têm boa evolução clínica, que muitas vezes nem precisam ser submetidos a um tratamento radical de cirurgia ou de radioterapia, que vai trazer efeitos colaterais para esses pacientes. Essas são as principais séries no mundo e estudos que realizaram vigilância ativa, a série de Toronto, o PRIAS, o John Hopkins e outros. O interessante aqui nesse estudo PRIAS, né, acho que todo mundo conhece, e ele tem um dado interessante, talvez nós realizando a vigilância ativa, nós sabemos disso, que em 5 anos, mais da metade desses pacientes vão precisar de tratamento. Então, a vigilância ativa não serve para nada? Não, não acho não. Eu acho que ela posterga o tratamento. Às vezes o paciente não quer ser submetido na cirurgia naquele momento, mas se ele atrasar 5 anos esse tratamento, ele não vai ter os malefícios de um tratamento radical. Percebam aqui que essa linha em laranja são os pacientes que são descontinuados por algum motivo. Aqui na Unicamp a gente tem uma experiência grande com vigilância ativa, talvez no Brasil uma das maiores. Nós temos 93 pacientes que são acompanhados aqui com vigilância ativa. Nós não publicamos essa casuística ainda, mas isso já faz parte de um livro que nós publicamos aqui na SBU, eu, o Bira e a nossa mais nova contratada, a doutora Bárbara. E observe que as nossas estatísticas, elas seguem mais ou menos a literatura. No segmento de 3 anos, mais ou menos, que nós estamos fechando, nós já tratamos 1/3 desses pacientes. 30%, portanto, tiveram falha no segmento. 18 foram submetidos à radioterapia e 12 à prostatectomia radical. Aqui os motivos pelos quais saíram da vigilância ativa. 45% por progressão na biópsia, 45% porque elevou o PSA, 2 por sintomas e 1 por desejo do paciente. E olha que interessante, aqui a gente também, em 8 pacientes, nós fugimos um pouquinho do critério de Epstein, o que é discutido hoje, inclusive pelo Dr. Peter Carroll e o Dr. Lawrence Klotz, que eles falam muito de pacientes com Gleason 3.4. Nós temos 8 pacientes que foram acompanhados com esse Gleason. No entanto, nenhum deles tinha um aspecto cribiforme. São dados interessantes, importantes, a gente sempre preconiza a vigilância ativa aqui na Unicamp, talvez pelo fato da fila enorme que a gente tem para a cirurgia, então a gente às vezes acaba forçando um pouquinho no acompanhamento desses pacientes, mas o que a gente prefere, todos sabem, é a cirurgia radical, é a cirurgia de prostatectomia, que a gente faz a remoção completa da próstata. Então vamos falar primeiro da laparoscopia, depois nós vamos falar da robótica, e depois a gente faz um comparativo com a aberta. A laparoscopia na urologia começou na década de 90 com o Dr. Ralph Kleiman, é um urologista muito importante para todos os nossos laparoscopistas e que continua até hoje trabalhando na Califórnia. Então, um hospitalzinho pequeno lá, o Dr. Kleiman continua trabalhando. E olha que interessante aqui na comparação dessas 3 técnicas que eu falei para os senhores. A curva de aprendizado da aberta é a mais fácil, a da laparoscópica é a mais difícil e a robótica veio para diminuir esse número necessário para se atingir essa curva de aprendizado. No entanto, o custo da robótica é mais caro, todo mundo sabe disso. Vantagem também aqui no custo da aberta, mas a agressividade da cirurgia aberta todo mundo sabe também, e praticamente na vida privada, raramente a gente tem indicado a cirurgia aberta. A tendência, grande tendência, é se fazer laparoscopia e hoje, com o advento da robótica, a cirurgia robótica. Aqui é um gráfico mostrando essa curva de aprendizado. Olha aqui que interessante. Na cirurgia aberta, olha como o aprendizado é muito mais rápido do que a cirurgia laparoscópica. Alguns cirurgiões até preconizam que são necessárias mais de 500 cirurgias para se estar apto à realização dessa cirurgia. Mas quem é que vai fazer essa cirurgia, então? Isso aqui é um dado antigo mostrando que 83%, no máximo 83% dos urologistas americanos fazem menos de 10 cirurgias por ano. Então, são necessárias 500 cirurgias, nem em 20 anos esses cirurgiões vão ter habilidade para fazer a cirurgia laparoscópica. A laparoscopia é uma cirurgia muito difícil, a gente demorou para começamos um pouquinho atrasado aqui na prostatectomia radical na Unicamp, nós começamos em 2014, faz 7 anos, que nós preconizamos todos os tempos da cirurgia, graças ao Dr. Elcio, que é um grande laparoscopista, e na época o Birajara era o chefe aqui da disciplina, e com muito custo nós conseguimos padronizar essa cirurgia, hoje é realizada aqui, não a maior parte dos pacientes, hoje de manhã nós realizamos uma cirurgia aberta aqui, mas a gente tem preconizado cada vez mais e ensinado os nossos residentes essa técnica. Mas como eu já disse para os senhores, a cirurgia robótica é a que vem ganhando mais espaço, para os senhores terem uma ideia. Os Estados Unidos têm quase 3.000 robôs, no Brasil ainda estamos em 80, na Europa deve ter quase 1.000, e ela facilitou muito essa cirurgia
laparoscópica. Ela é uma cirurgia laparoscópica, mas ela dá mais autonomia para o cirurgião. Então, ao invés de ter um cirurgião auxiliar controlando 4 braços, o próprio cirurgião controla esses 4 braços. Uma melhor ergonomia, um posicionamento do cirurgião, uma visão tridimensional, uma ampla movimentação das pinças. É algo que ganhou muito na técnica cirúrgica da cirurgia laparoscópica. O que é a cirurgia robótica? É uma coisa antiga já. Desde a década de 80 ela vem sendo desenvolvida nos Estados Unidos. No Departamento de Defesa dos Estados Unidos, a ideia era fazer cirurgia remota intercontinental, né? Tecnologia da NASA. Em 95 é que a Intuitive comprou e fundou a primeira empresa, né? Lançou o primeiro robô da Vinci. Mas foi só depois do ano de 2000, aí talvez até tenha um marketing nessa jogada, é que começaram as cirurgias a laparoscópica por esse tipo de robô. Aqui é uma sala de cirurgia robótica, acho que todo mundo já viu, conhece, o console, o robô, vários instrumentos para monitorização dos pacientes, o que é muito necessário nessa cirurgia, como todas, mas aqui tem alguns cuidados a mais, que eu acho que eu tenho alguns slides que eu vou até mostrar adiante. Mas qual que é outra vantagem, além da visão tridimensional, ergonomia, ou autonomia do cirurgião, é a movimentação das pinças. Isso é muito importante para nós cirurgiões. Aqui, ó, nesses 2 slides de baixo, nessas 2 fotos, são pinças retas, que são da laparoscopia, e olha a diferença aqui nas pinças do robô, como nós conseguimos rotações em toda essa parte da ponta das pinças. É impressionante como a gente tem uma movimentação, e isso facilita principalmente na realização de suturas. O robô vem se desenvolvendo cada vez mais, esse aqui é o modelo mais antigo, o SI, o XI, que é o que nós temos aqui em Campinas, no hospital aqui no Veracruz, todo mundo já sabe disso também, e o single port que nós não temos no Brasil, que é um braço só, uma tendência. Não sei se isso vai pegar, existem outros robôs de outras empresas entrando e ganhando um mercado enorme. No Brasil mesmo nós já temos 2 plataformas pelo menos começando, então não sei se essa do single port, que é da Intuitive, vai se manter. O interessante desse single port é que todas as 4 pinças entram conjuntamente nesse trocáter, elas se abrem lá dentro, e elas, através de um orifício só, a gente consegue fazer toda essa cirurgia laparoscópica. Aqui é o posicionamento do paciente, a monitorização, coisa que é muito importante. Aqui o paciente em posição de litotomia, com os membros abduzidos, a entrada do robô, até que é o robô antigo, o SI. Aqui a colocação dos trocáteres. Percebam que esses 2 metais, mais esse e esse do meio, são do cirurgião, do robô, e esses outros 2 do assistente. E aqui o cirurgião operando com a ergonomia que nós acabamos de comentar, que é dada a ele, né? E o auxiliar aqui no campo e a instrumentadora até sentadinha aqui, é uma coisa bem tranquila e bem mais fácil. Mas o que é interessante também que a Intuitive trouxe junto com a robótica foi o treinamento. Ela até fez um controle de mercado com isso, alguns colegas até reclamavam como uma monopolização da tecnologia, mas eles fizeram um controle de mercado muito interessante com o Proctor. Os cirurgiões que tivessem interesse tinham que ter um movimento, um número de cirurgias e realizar todo esse treinamento em simulador e fazer na Colômbia, nos Estados Unidos, em Miami. Sou certificado, eu fiz aqui na Colômbia, e então, quer dizer, você tem que pagar, é uma coisa difícil, mas que mostra que o cirurgião tem que ter um interesse mesmo, e muitos hospitais só investiam nesses cirurgiões quando houvesse um interesse no cirurgião. Mas vamos comparar um pouquinho as cirurgias, né? A prostatectomia aberta, laparoscópica e robô assistida. Eu acho que é isso que é interessante, esses 3 métodos. O que nós temos hoje, e que isso já é sabido por todos, é que nós temos um tempo de internação, sangramento e retorno às atividades menor na cirurgia laparoscopia e robótica, nas 2, com menor taxa de transfusão, inclusive. Isso já é bem conhecido, bem estabelecido, mas queremos ir mais adiante, né? Então, nós queremos resultados oncológicos melhores, queremos incontinência urinária melhor, disfunção erétil melhor, embora isso ainda não tenha sido provado, pelo menos até 2021, nos trabalhos que nós temos disponíveis, mostrando essa vantagem da cirurgia robótica. Nós temos uma técnica cirúrgica mais apurada, então, por similaridade, podemos dizer assim que talvez tenhamos resultados melhores, mas isso ainda não foi comprovado cientificamente.
Aqui na Unicamp, nós conhecemos, o André conhece bem esse mapa que o Dr. Attanasi monta, para quando a gente manda a peça cirúrgica para fazer uma avaliação, se existe uma doença extraprostática, uma margem cirúrgica positiva, os deferentes, as vesículas seminais acometidas, o ápice, o colo vesical. Isso é muito interessante para a gente saber. E isso tem a ver com o prognóstico, porque um tumor confinado, esse é o melhor cenário para esses pacientes. Quando tem uma extensão extraprostática, estamos diante de um caso T3. A margem cirúrgica também é um paciente que tem um T3 por erro cirúrgico, né? Talvez o pior dos cenários seja esse, que tem margem positiva e extensão extraprostática. Isso já está demonstrado que esses pacientes com o margem cirúrgico ou extensão extraprostática têm um prognóstico pior. Então, é isso que nós pegamos na comparação das técnicas. E os endpoints hoje para considerar se existe uma cirurgia boa, não é a margem cirúrgica positiva e a recidiva bioquímica do PSA no pós-operatório desses pacientes. Bom, mas saindo dessa parte oncológica que nós esperamos nessas técnicas cirúrgicas, vamos falar um pouquinho de comparação da qualidade de vida. E aqui remete imediatamente à incontinência urinária e disfunção erétil. A incontinência urinária tinham taxas baixas na cirurgia aberta, mas a disfunção erétil é alta. E como é que nós fazemos isso? Aqui na Unicamp a gente tem lançado mão de vários questionários de qualidade de vida e a gente conseguiu aqui esse ano a publicação do FACT-P, nós conseguimos uma validação do FACT-P no Brasil, pelo menos para tumores localizados. Aqui a minha aluna, a Priscila, sua tese de mestrado, nós avaliamos 112 pacientes com esses questionários do FACT-P, da cirurgia radical, radioterapia ou vigilância ativa, e ela provou por estabilidade, teste, reteste, consistência interna, coeficiente de alfa de Cronbach, validade convergente, ela conseguiu provar e validar esse questionário tão utilizado que até então não era validado no Brasil. A Ângela também tem uma pessoa muito importante aqui no nosso grupo, que ela é a nossa psicóloga e trabalha muito com qualidade de vida, tem vários grupos aqui, avaliando inclusive esses pacientes com esses desfechos clínicos de incontinência e impotência. E ela tem vários trabalhos, usando vários questionários, não só esse FACT-P que foi aprovado, mas o IEF-5 e o SF-36. Acho que é uma coisa muito importante da gente sempre ter em mente com esses nossos pacientes que são submetidos a esse tipo de tratamento. E por último, a radioterapia. Nós todos sabem o avanço que nós tivemos nos últimos anos também com a radioterapia, no IMRT, GRT, as bracterapias, isso como radioterapia primária. Mas hoje o nosso tempo é curto, vamos falar um pouquinho só sobre a radioterapia adjuvante de resgate, que são muito importantes no tratamento multimodal. E todos sabem que quando a gente realiza esse procedimento, a gente sempre prefere estar realizando a cirurgia num primeiro momento, para depois acoplar um tratamento subsequente, quer seja uma adjuvância imediata ou de resgate. Isso é muito controverso na literatura, e eu lembro de 10 anos atrás, o Dr. Ian Thompson falava de fazer radioterapia para todo mundo, e agora recentemente saiu o estudo Radicals, que fala para não fazer radioterapia para ninguém. Essa coisa não é bem assim. Nós trabalhamos num capítulo de livro aqui também no Pró-Urologia, no ano passado, no nosso grupo aqui da Unicamp, e a gente sempre aprende que a gente tem que personalizar mais esses casos. Acho que o Davi falou alguma coisa de personalização, a radioterapia entra exatamente nesse conceito. Avaliar, discutir com o paciente as vantagens e desvantagens, mesmo porque a gente não tem uma coisa muito bem definida e estabelecida. A gente sabe que quando realizada a radioterapia adjuvante, a gente tem ganho de sobrevida livre de recidiva bioquímica, sobrevida livre de metástases, no entanto, nós não temos sobrevida câncer específica e nem sobrevida global confirmada. Esse é um estudo de revisão sistemática e meta-análise realizado pelo nosso grupo do COBEL, capitaneado aqui por um grande amigo nosso, Dr. Tobias Engel, que o André conhece das revisões sistemáticas e medicina baseada em evidência. Mais uma vez, muito obrigado pela participação aqui, viu, André, pelo convite. Estou à disposição como os outros colegas aqui e muito obrigado aqui ao Grupo Sonho por esse momento com vocês aqui. Obrigado, Wagner, pela parceria, como sempre, e mais uma aula brilhante, né? Eu acho que até abrangeu bem, é difícil falar em 15 minutos de todos os conceitos de cirurgia localizada, mas acho que as questões importantes foram bem vistas e a gente vai ter tempo ainda realmente de discutir, sim. Já para não perder tempo, chamar o Dr. Sérgio Polidoro para falar sobre o impacto
principalmente do que o Davi falou de tratamento sistêmico, principalmente de deprivação androgênica, o que pode ter em desfechos relacionados à qualidade de vida, mas especialmente na visão do cardiologista. Como eu falei no início, é um assunto que às vezes é menosprezado por médicos, especialistas e clínicos mesmo, e até pelos próprios cardiologistas que atendem os pacientes em comum com os cardiologistas, com os oncologistas e uro. Acho que era importante esses conceitos para a gente alinhar expectativas e alinhar as condutas frente aos pacientes mesmo. Obrigado, Sérgio, por estar aqui com a gente. Obrigado, André. Vou compartilhar minha tela, então. Tá ok? Tá vendo? Perfeito. Tá sim. Beleza, então. Bom, inicialmente queria agradecer, André, pelo convite por estar aqui, certo? E falar desse tema bastante interessante, realmente. Você disse que muita gente não tem a noção da importância disso, e é totalmente verdade, tá certo? Seja pelos clínicos, seja pelos próprios cardiologistas, a gente às vezes não é informado do paciente que está fazendo essa terapêutica de privação hormonal, de privação androgênica. Bom, vamos lá. Bom, em relação a conflitos de interesse, eu sou proprietário da Clínica Ergo, onde eu faço testes ergométricos, né, para o diagnóstico de doença cardíaca, em especial isquemia miocárdica. Bom, eu preciso fazer um pequeno resumo a respeito de tratamento de câncer de próstata, certo? Bom, nós temos desculpa, Wagner, desculpa, Davi, mas eu vou falar como um clínico, certo? Então, a prostatectomia radical é uma opção, pode ser a convencional a céu aberto, a laparoscópica ou a robótica, né, que já foi falado agora pelo Wagner. Quimioterapia, a radioterapia que pode ser externa ou a bracterapia, a terapia de privação androgênica, que é fundamental para o tratamento dos tumores metastáticos ou de alto risco, né, e vai ser o tema dessa conversa que eu vou ter com vocês. E na intervenção, onde a expectativa de vida e as comorbidades do paciente se sobrepõem aos riscos do próprio câncer, certo? Bom, qual é a base fisiológica para se introduzir a terapêutica de privação androgênica, né? A maioria dos tumores de próstata são responsivos aos andrógenos, certo? Seja a testosterona ou a dihidrotestosterona. A dihidrotestosterona, aliás, ela estimula os fatores de crescimento do câncer. E a supressão da ação desses andrógenos prejudica a progressão do tumor, estimula a apoptose das células cancerosas. Então, como que vamos fazer esse tratamento? Temos a técnica de eliminar a produção da testosterona e o impedimento da ação da dihidrotestosterona na célula tumoral. Ou podemos fazer também as ações combinadas. Como é feita, então, a castração? Pode ser cirúrgica, com orquiectomia, só que gera problemas psicológicos no homem, mesmo quando é colocado uma próstase testicular. Não é muito bem aceito. E a castração química, através de agonistas e antagonistas de GNRH, inibidores de CYP17 e antagonistas dos receptores de andrógenos, né? Nessa figura a gente tem a exemplificação de onde age cada família, certo? No eixo hipotálamo, hipófise, testículo, nós temos o uso dos agonistas e antagonistas do GNRH, que vão impedir a liberação de LH
pela hipófise, consequentemente não estimula a produção de testosterona, que não será convertida em dihidrotestosterona, certo? Nem vai se ligar ao receptor de andrógenos, que seria interiorizado, que interiorizaria a dihidrotestosterona e geraria os fatores de crescimento do tumor, né? A outra opção, a orquiectomia, retiraria o tumor, você tiraria o grande produtor de testosterona, apesar da adrenal e os próprios, suprarrenal e as próprias células tumorais também poderem produzir testosterona. O inibidor do CYP17 age aqui na suprarrenal, impedindo a produção do hormônio que gera o estímulo da testosterona, da produção de testosterona. E o antagonista do receptor de androgênios, certo, impede que a dihidrotestosterona consiga penetrar na célula tumoral. Bom, quais são os resultados da terapia de supressão androgênica? Primeiro, né, a estabilização do tumor e a redução do seu tamanho e de suas metástases, né? Esse é o efeito benéfico, mas os efeitos maléficos são os efeitos colaterais. Quais seriam? Anemia, fogachos, diminuição da libido, disfunção erétil, atrofia testicular e peniana, ginecomastia, osteoporose, atrofia muscular, depressão. Bom, até aí já está bastante ruim, né? Mas também obesidade, diabetes, hipertensão arterial e elevação da LDL. Esse conjunto, obesidade, diabetes, hipertensão arterial e elevação do colesterol, tem um nome para nós cardiologistas e endocrinologistas, né? É a síndrome metabólica. A síndrome metabólica aumenta a incidência de infarto agudo do miocárdio, de outras doenças cardiovasculares, como insuficiência cardíaca, doença cardíaca hipertensiva e arritmias, e acidente vascular cerebral. Bom, já faz algum tempo que é sabido que a terapia de supressão androgênica acaba aumentando os riscos intensificando os riscos para doença cardiovascular. Então, foi feito esse alerta aqui em 2010, tá certo? Com a American Heart Association, American Cancer Society e a American Urological Association, né? Reforçando isso. Existe um risco maior e precisamos prestar atenção nisso. Bom, sim, não existe unanimidade não existem unanimidades nesses achados, tá certo? Os estudos observacionais, eles mostram o aumento da incidência de doença cardiovascular, enquanto que estudos randomizados não evidenciam essa associação. Mas existe um consenso nas diversas sociedades de que a terapêutica de privação androgênica aumenta os fatores de risco para doenças cardiovasculares e as doenças cardiovasculares. Por que isso aconteceria? Seria só pela síndrome metabólica? Ou poderia haver uma ação deletéria de alguma droga, tá certo? Ou alguma família de drogas? Bom, esse trabalho fala que agonistas de GNRH e a abiraterona podem causar aumento da incidência de efeitos cardiovasculares. Especialmente em quem? Naqueles pacientes que já apresentam alguma doença de base, uma doença cardíaca de base. Esse outro mostra que o enzalutamide, desculpa a dificuldade de pronunciar aqui, e a abiraterona aumentam, sim, a incidência de eventos cardíacos como infarto e outras doenças cardiovasculares. Já essas 3 meta-análises
que foram vistas por esse trabalho, certo, sugerem que os agonistas do GNRH estiveram associados a isso aqui: aumento de morte cardiovascular, doença cardíaca não fatal, infarto não fatal e AVC. Bom, a própria Sociedade Brasileira de Cardiologia, certo, na nossa diretriz de cardio-oncologia mais recente, levantou que a síndrome metabólica está associada a esse tratamento, a terapia de supressão androgênica, certo? E literalmente colocou isso, que recomenda-se a modificação dos fatores de risco como terapia hipolipemiante, tratamento antihipertensivo, controle da glicemia e utilização de antiagregantes plaquetários, reconhecendo o aumento de risco cardiovascular causado pela síndrome metabólica decorrente do tratamento de supressão androgênica. Bom, esse comunicado aqui do American College of Cardiology também falou a mesma coisa: aumento de risco cardiovascular, certo? Com a terapêutica de supressão androgênica, certo? E é mais evidente aonde? Nos pacientes que já apresentam alguma doença cardíaca de base, né? E recomenda, como medidas protetivas, os passos A, B, C, D e E. Quais são esses passos A, B, C, D e E? Né? É uma coisa muito óbvia, né? Então, é basicamente o que se faz para qualquer paciente com risco cardiovascular, só que, nesse caso, eles têm um risco cardiovascular exacerbado pela TPA. Então, inicialmente, a conscientização do que o paciente tem o risco de desenvolver uma doença e tem que ficar alerta para os sinais dessas doenças cardiovasculares, certo? Como sinais de insuficiência cardíaca, como angina, tá certo? E uma dor torácica ao repouso súbita deve ser encarada como um provável infarte e com os cuidados adequados para isso, correr para o pronto-socorro. O controle de pressão arterial tem que ser intenso, o paciente tem que ser avaliado, mesmo o paciente normotenso precisaria fazer medidas de pressão mensais, pelo menos, certo? E o já hipertenso, um número de medidas ainda maior do que ele está acostumado a fazer, para saber que não está saindo do controle clínico habitual dele. O cigarro tem que ser proscrito, obviamente, certo? E os níveis de colesterol têm que ser avaliados e controlados com muito mais rigor. Também evitando-se o consumo de gorduras saturadas e todo tipo de medicação, né, que deve ser encaminhada para esses pacientes, medicações para baixar o colesterol, de preferência as estatinas de alta potência. Com relação ao diabetes, também há um risco bem aumentado no desenvolvimento de diabetes, então os pacientes deveriam fazer um consumo de calorias menor, tá certo? Principalmente em relação aos carboidratos, né? E praticar atividade física com regularidade. A Sociedade Americana de Oncologia recomenda 150 minutos de caminhada ou de exercício aeróbico leve por semana, 150 minutos, 2 horas e meia. É exatamente o que a Organização Mundial de Saúde recomenda para qualquer pessoa normal, tá certo? Então, 150 minutos de atividade física deveriam ser feitas ao longo da semana, ou 75 minutos nos casos de atividade mais intensa, como corrida, por exemplo. Bom, mais uma coisa. Essa mesma recomendação que foi dada há 10 anos, certo? Pelas 3 sociedades, deixa claro que a avaliação do risco-benefício para a instituição da terapia de supressão androgênica é do oncologista e do urologista que estão
tratando o paciente. Vamos tratar de câncer, certo? E não, nesse caso não é a observação vigiada do paciente. O paciente tem um câncer de alto risco, mesmo que seja só primário, ou também metastático. Então, não é qualquer paciente que vai ser submetido a isso. A partir do momento que o urologista que o oncologista e o urologista definem que esse paciente é um paciente realmente de maior risco, ele deve ser tratado sim, tá certo? Bom, concluindo, há fortes evidências de que há uma relação entre a terapia de supressão androgênica e a doença cardiovascular. A indicação da terapia de supressão androgênica é prerrogativa da equipe composta pelo urologista e oncologista. Entretanto, deve ser considerada a possível ação deletéria dessa intervenção, desse tratamento no sistema cardiovascular. Especialmente em quem? Nos pacientes que já têm alguma doença diagnosticada. Ou naqueles pacientes que têm fatores de risco ainda mais importantes, como cigarro, histórico familiar, né? Então, a opinião do cardiologista pode ser solicitada por eles, ou pelos colegas urologista e oncologista. De qualquer forma, o paciente começou a ser tratado. O cardiologista deve ser comunicado, especialmente desse tratamento. Muitas vezes a gente não sabe que o paciente está se tratando dessa forma, né, com a supressão androgênica. Então, o cardiologista ele deve ser informado justamente para que ele seja ainda mais cauteloso no acompanhamento dessas patologias. A hipertensão, o diabetes, a hipercolesterolemia, certo? Então, nós temos que cuidar desse paciente, mas esse paciente é especial. E as metas que a gente tem para ele, né, elas têm que ser vistas com maior rigor. A própria terapêutica, a supressão androgênica, ela deve ser encarada como um fator de risco adicional e um fator de risco maior. Então, basicamente, é isso que eu precisava comentar com vocês. Desculpem, Wagner, desculpem, Davi, no começo daquele resuminho meia-boca que eu fiz a respeito do tratamento do câncer, mas eu precisava entrar nisso para poder ter a continuidade do raciocínio. É isso, obrigado. Perfeito. Obrigado, Sérgio. Acho que essa é a ideia, na verdade, como esse congresso permanente é de várias especialidades, acho que é importante contextualizar, essa é a intenção mesmo, e até, como eu falei no início, é importante trazer todas as especialidades para buscar o melhor cuidado do paciente, acho que esse é o sentido. E até para a gente é importante entender a sua visão do mecanismo de ação, a sua visão do que é importante, a compreensão de cada passo, de cada processo do próprio tratamento, né, do paciente. Como, às vezes, o paciente com câncer, obviamente, ele pode ter uma doença mais agressiva e ter o óbito pelo câncer avançado, ele pode ter uma doença controlada por muito longo prazo e pode ter outros eventos ao longo da vida dele. Acho que por isso é importante essa interação entre todas as especialidades. Eu vou passar para o Bruno Calabria para fazer a coordenação numa mesa redonda mais rápida. Vamos dar uns 20 minutos para a conversa de todo mundo, vamos deixar passar um pouquinho das 9, não muito além disso, a gente começou um pouquinho atrasado, mas é importante a participação de todos, Davi, Wagner, Eduardo e Sérgio, nessa questão da diminuição das desigualdades, na incorporação de tecnologias, na criação de times multidisciplinares. Vou deixar o Bruno livre aí para coordenar o que achar importante. Obrigado, Bruno, também por estar com a gente. Boa noite a todos.
Queria agradecer a participação em mais um evento da sociedade, e sem me alongar muito, eu vou seguir a ordem de apresentação. Davi, meu amigo Davi, o rol da ANS para câncer de próstata, na sua opinião, está de bom tamanho? Nós estamos bem servidos? E aí, em contrapartida, eu te pergunto, como que está o SUS? Eu até chequei aqui, a Conitec teve um parecer de incorporação favorável ao abiraterona em 2019, isso foi em maio, isso foi há 2 anos e meio, mas na prática acabou não sendo oferecido. Como é que você vê esse cenário atual do câncer de próstata? Olá, Bruno. Prazer estar aqui com vocês, como sempre. Eduardo também, eu vi que entrou um pouco depois aí, meio na mesma época da faculdade. Tudo bem, Eduardo? Bruno, assim, a princípio, né, quando a gente pensa no tratamento do câncer de próstata, hoje a gente viu ali que nos últimos 5 anos a gente teve várias aprovações de terapia via oral, né? E hoje, pela saúde suplementar, a gente tem o rol DNS, eu não sei se está todo mundo habituado o que significa o rol DNS, mas tem vários conceitos, cada um fala de uma forma, mas teoricamente são as medicações, o mínimo, né, dos medicamentos em que os convênios são obrigados a pagar, né? Então, aquilo ali, tudo que tem no rol, são medicamentos que foram previamente avaliados, ele entra no rol e, a partir dali, esses medicamentos são obrigados. Então, a gente chama de mínimo, porque o que está ali, por lei, os convênios têm que fornecer. Lógico que eles têm a prerrogativa de liberalidade, então, tem coisas que não está lá, mas eles podem liberar, mas que a gente vê do ponto de vista prático, quando não está no rol, dificilmente a gente tem acesso. Quando a gente fala em câncer de próstata, eu acho que a gente não tem tantas dificuldades assim hoje por conta das recentes aprovações e da recente atualização do rol, né? Então, hoje, para o cenário de doença, castração, doença metastática, castração sensível, a gente não tem aprovação do rol dessas classes, da abiraterona, da enzalutamida, da palutamida, mas a gente tem um cenário um pouquinho mais adiante, na doença refratária à castração, e também no cenário mais precoce, a doença não metastática, a gente tem também 2 medicações aprovadas. Então, para câncer de próstata, eu acho que hoje, apesar do rol ser vamos dizer assim, uma limitação de acesso, para câncer de próstata, eu acho que a gente não está uma dificuldade de acesso para os nossos pacientes. Quando a gente chega no cenário, quando a gente vai discutir SUS, aí eu acho que a situação é muito mais complexa, né? Eu acho hoje teoricamente, a gente paga o tratamento via PAC, né, vamos dizer assim. Então, os tratamentos são liberados no SUS hoje na oncologia, na grande maioria dos serviços, via PAC. E a PAC é uma coisa que está, talvez, ali, se a gente for ver atualizações e reajustes da PAC, tem alguns anos ali que esse reajuste não ocorre, e ele não acompanhou de forma alguma as incorporações de tecnologias e os custos em que essas incorporações chegaram, né? Então, só para a gente meio contextualizar, hoje, uma PAC para câncer de próstata metastático sensível à castração é R$301. Se a gente pega um novo antihidrogênio de nova geração, não vou falar em custo de preço, mas um quarto disso a gente não consegue cobrir. Na doença metastática refratária à castração, a PAC hoje é de R$1.061. Então, ele não cobre nenhuma dessas medicações. O que ele cobre? A orquiectomia para o paciente sensível à castração, que talvez seja o tratamento mais adequado hoje no cenário SUS, mais do que a gente ficar fazendo bloqueio hormonal. Acho que, teoricamente, SUS seja o mais adequado de fazer orquiectomia, apesar, como o Sérgio comentou, a gente tem vamos dizer assim, alguns preconceitos, mas hoje, do ponto de vista prático, a orquiectomia talvez seja o mais adequado. E então, a gente, apesar da aprovação, não é aprovação, mas o parecer positivo da Conitec em 2019 da abiraterona, então a Conitec fez o parecer, teoricamente tinha 180 dias para que esse medicamento esteja disponível para o SUS, mas com esse preço de APAC, ele é inviável, né? Então, acho que assim, apesar do parecer positivo, do ponto de vista prático, não tem acesso nenhum a essas medicações, porque dessa forma que acontece o pagamento dessas APACs, isso acho que não vai ser possível com essas negociações que a gente tem hoje em dia. Então, é um problema muito grande que a gente tem. Se for dessa forma, a questão de acesso, apesar da Conitec dar parecer positivo ou negativo, isso do ponto de vista prático não vai chegar para a grande maioria da população. Então, acho que a gente tem 2 realidades diferentes. Saúde suplementar, eu acho que a gente tem acesso a quase tudo, né? E eu acho que a gente tem que olhar com também um pouco de critérios, a gente não pode
a entrar, assim, talvez tudo que é disponível a gente dá acesso, porque isso vai aumentar demais o custo, a gente vai diminuir o número de vidas na saúde suplementar, que a gente sabe que já não é tão grande assim, então a gente tem que olhar com critérios, mas no SUS a situação é bem complexa e a solução é mais complexa ainda, e se a gente manter a forma de remuneração, a forma de acesso, vai demorar muito para a gente conseguir trazer uma qualidade de assistência para esses pacientes. Muito bom, muito bom. Seguindo a ordem, doutor Eduardo, fiquei muito feliz aqui em saber que ressonância 1,5 Tesla está de bom tamanho para classificação PIRADS, é o que a gente vê na maioria dos lugares mesmo, né? E aí, duas perguntas, a primeira bem prática, é necessário o uso de contraste nessas ressonâncias multiparamétricas? E se for 3 Tesla, isso muda alguma coisa com relação à necessidade do contraste ou não? E você acha que em nível de sistema de saúde, evitando biópsias desnecessárias e melhorando a acurácia através da fusão com a imagem, se a gente oferecesse mais ressonâncias para os pacientes, no final das contas sairia mais barato? Antes de tudo, boa noite, Bruno, excelentes colocações, quero desejar uma boa noite também para o Davi aí, sempre é bom ouvir ele falando, sempre eu aprendo bastante, e vamos lá, interessante. Sim, o contraste endovenoso na ressonância para avaliação da próstata faz parte da porção multiparamétrica, ele ajuda muito a gente, porque as neoplasias prostáticas, elas têm uma curva de impregnação precoce e uma lavagem muito rápida, mas ele não é uma condição sine qua non. A partir do momento que o paciente pode ter uma contraindicação ali, seja por causa renal, a gente não contraindica, a gente tem outras sequências que nos ajudariam no diagnóstico, por exemplo, como a difusão e o mapa DC. Então, respondendo a sua pergunta, sempre que o paciente não dispõe de uma contraindicação, que seria da parte renal ou de alergia, ela é indicada e ajuda bastante a gente no diagnóstico. Sim, a ressonância 1,5 Tesla, na grande verdade, ela veio para ajudar a difundir o método como um todo, é muito mais comum e muito mais disseminado do que a 3 Tesla, isso facilita principalmente a partir das políticas governamentais, porque o SUS só dispõe ressonâncias, com exceção das hospitais clínicas em São Paulo, só dispõe de ressonância 1,5 Tesla. Então ela veio, muito provavelmente aquelas divergências no estudo que a gente mostra é um pouco da qualificação técnica da 3 Tesla para 1,5, só que o benefício que tem em realizar supera essa diferença aí, esse ato de 3% no diagnóstico. Em relação à biópsia por fusão de imagem, se fosse disponível, sim, ajudaria muito a gente, e eu não saberia responder exatamente se, no final das contas, seria um fator econômico viável aí a nível governamental, mas acredito que sim, só que com biópsia de fusão de imagem ainda, ela não levando em consideração os grandes centros, como São Paulo e Campinas, ela ainda não é tão difundida ainda, por exemplo, no interior de São Paulo ainda não faz, enfim, acredito que no futuro, a médio prazo, isso será amplamente difundido. E eu acho que é isso. Bruno, se você me permitir, depois eu queria tirar 2 dúvidas aí, que eu gostei bastante da apresentação dos colegas aí, mas não quero atrasar o seu cronograma. Não, fica à vontade. O próximo, doutor Wagner. Wagner, boa noite. Com relação ao segmento vigiado dos pacientes, e vocês têm uma experiência boa nisso, a biópsia anual, ela realmente é necessária? Os pacientes têm uma certa resistência ou não? Porque às vezes o camarada fica 5, 10 anos biopsiando anualmente. Eu penso que alguns pacientes podem considerar isso menos cômodo do que fazer um tratamento local. Como é que é a sua prática? Como que você enxerga isso em relação aos pacientes? Bom, boa noite, Bruno. Muito obrigado aí. Gostando da moderação aí, boas perguntas. Então, você já foi no ponto, né? Biópsia anual. Esse de fato, é o calcanhar de Aquiles no segmento vigiado, né? Na vigilância ativa. Então, a gente tinha muita dificuldade quando a gente realizava isso. Antigamente, se preconizava até uma biópsia anual, a cada 2 anos, depois a cada 4 anos. Isso é muito complicado de se fazer. A gente tem substituído bastante isso pela ressonância magnética. A ressonância magnética ganhou um espaço muito grande nos últimos anos, e esse é um dos momentos que a gente gosta de pedir ressonância magnética para os nossos pacientes. Mas assim, não a biópsia anual, eu acho que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com a biópsia confirmatória. É uma coisa que eu agora, nessa eu já não caio, sabe? Porque às vezes a gente tem má evolução desses pacientes com vigilância ativa e a gente fica meio escaldado, né? Então, acho que uma biópsia confirmatória é boa. Por quê? Porque às vezes a gente não tem
uma biópsia tão boa quanto deveria. Você está falando, a biópsia, é igual você está falando aqui do Eduardo. O Eduardo, eu conheço o grupo dele, faz super bem ressonância, mas não é todo mundo que faz, entendeu? Então, o patologista é a mesma coisa. Às vezes não tem material suficiente, às vezes a leitura não é adequada. Inclusive, isso foi o motivo da livre-docência minha aqui, né? Análise histopatológica. Então, acho que a biópsia confirmatória é importante, sim, pode ser num prazo de 6 meses, 12 meses, até 18, mas o que vai guiar mesmo o acompanhamento dos pacientes é a ressonância magnética. Muito bom, muito bom. Doutor Sérgio, para finalizar aqui a primeira volta, com relação aos pacientes que estão em castração, né, seja cirúrgica, seja medicamentosa, e tem previsão de continuar cronicamente o tratamento. Esse é um paciente, como o senhor mostrou, de alto risco cardiovascular, e aí se coloque no meu lugar como oncologista, atendendo um paciente de SUS que não tem acesso a um cardiologista ou mesmo a um clínico. E basicamente, eu tenho 3 armas no bolso que eu tenho segurança de prescrever: AS, estatina e metformina. Quando que cada uma entraria aí? Quais pontos de corte eu deveria usar? Porque tem até alguns estudos observacionais mostrando que essas drogas podem ter algum efeito antitumoral e a gente vive coçando para prescrever, né? Mas da parte cardiovascular, aí, quando que entraria cada uma? Seria por algum corte em algum exame? Como que a gente vê isso? Acho que o seu está no mudo, o áudio. Bom, vamos começar pela aspirina. Pela aspirina, certo? A aspirina deve ser utilizada nos pacientes de maior risco de doença aterosclerótica coronariana, tá certo? Ou como terapêutica secundária, após o paciente ter apresentado um evento, ou primária em pacientes de alto risco. Se o paciente não tem um problema gastrointestinal, não tem uma gastrite, uma úlcera, o fato dele ser, por exemplo, fumante, o fato dele ter histórico familiar, né, importante, o paciente tem pai ou mãe que tiveram infarto com menos de 60 anos de idade, já sugere que ele vai evoluir mal, tá certo? Então, a aspirina, eu acho que poderia ser introduzida a partir daí. Nesse tipo de paciente. Agora, um paciente um pouco mais jovem, certo? Que não tenha histórico familiar, que não tenha dislipidemia, que não tenha diabetes, nada disso, então talvez a aspirina não seja tão útil para ele e possa acabar ao longo de anos levando a um efeito deletério da parte gástrica, tá certo? Com relação às estatinas, tá certo? Tem um amigo que disse que, para ele, estatina tinha que ir na água, certo? Que a gente consome, assim como o flúor e o cloro, tá certo? Os benefícios do tratamento com estatinas, o benefício é muito grande, é enorme, tá certo? O paciente com LDL baixo evolui muito bem do ponto de vista cardiológico. Pode ter um infarto? Pode, mas a gente, como dizia o doutor Otávio, a gente acerta no atacado, mas pode errar no varejo, tá certo? Mas o atacado, que seria o paciente do uma política de saúde pública, certo? Mais focada até do que na política individualizada do paciente, tá certo? Eles se beneficiariam bem, tá certo? De estatinas. O ponto é o seguinte: qual estatina? O que se recomenda é estatina de alta, de estatina forte, de grande intensidade de ação, que seria a atorvastatina ou a rosuvastatina. O que a gente tem no SUS? Tem simvastatina, tá certo? Que é boa, tá certo? Só que tem um pouquinho mais de efeito colateral, mas pode ser usado. Eu uso em muitos pacientes que têm dificuldade, mesmo pelo convênio, para usar a medicação. Então, se o paciente é dislipidêmico, pode usar, junto com a dieta, mas pode ser usado em doses de 10, 20 miligramas, com certeza está fazendo bem para o paciente, a não ser que ele desenvolva algum efeito colateral, como hepatite medicamentosa, que é raro, ou dores musculares por causa de miosite, que também não é frequente, tá certo?
em doses maiores, a simvastatina ela pode acelerar o desenvolvimento de diabetes. Mas, num paciente que você tem dúvida, entrar com 10 ou 20 miligramas de simvastatina, eu acho que o benefício compensa muito. Tá? A metformina, para o paciente que tem alguma alteração da glicose em jejum, pode ser usado com baixos efeitos colaterais, muito baixos efeitos colaterais. Então, eu acho que pode ser feita a introdução dessas medicações mesmo pelo oncologista ou pelo urologista, né? Também o paciente hipertenso, né? Também o paciente hipertenso, que é outro fator de risco, tá certo? Se o paciente tem dificuldade para fazer um acompanhamento, o onco ou o uro, ele pode fazer a prescrição de, principalmente, bloqueador de receptor de angiotensina, tipo a losartan, tá certo? Tem menos riscos do que outras medicações e é muito bom, e é bastante utilizado. Agora, eu acho que o paciente ele pode ter um clínico, pode ter uma dificuldade de ter um especialista, mas ele pode ter um clínico do seu posto de saúde mais próximo, de casa, que pode fazer a manutenção dessas medicações. Isso não é uma coisa de especialista, é uma coisa de clínico, certo? Então, não é uma coisa difícil de ser feita. Não sei se eu te respondi. Não, tá ótimo. Eduardo, você queria comentar alguma coisa, fazer uma pergunta? Rapidinho, Bruno, para não ultrapassar seu tempo aí. Na verdade, tenho duas dúvidas, já vou colocá-las aqui. Primeiro, um pouco mais técnica para o Davi. Por exemplo, Davi, se a gente tem um contexto de um paciente prostatectomizado, uma prostatectomia radical, uma recidiva tardia limítrofe, uma recidiva bioquímica, ele tem um estadiamento tomográfico negativo, não tinham lesões secundárias, esse paciente vai para um PSMA e tem um linfonodo subcentimétrico ou retroperitoneal nas cadeias pélvicas laterais. Isolado, esse linfonodo subcentimétrico, qual que é a importância clínica deste achado, e se isso não geraria um overdiagnosis, por exemplo, um tratamento desnecessário. Eu já vou aproveitar para não interromper, também já vou colocar a segunda dúvida, que é mais uma curiosidade, na verdade, para o Dr. Wagner. Antes de colocar a dúvida, queria colocar que eu concordo com a resposta dele para a sua pergunta aí, Bruno, de que essa biópsia confirmatória é ideal. A maioria dos guidelines de radiologia coloca que a gente pode acompanhar por ressonância, inclusive até estendendo aí a cada 2 anos e partir para a biópsia a partir do momento que a gente tem um aumento da dimensão da lesão ou um upgrade no PIRADS aí nas características dela. Só que ele deixa bem claro também que a gente tem que levar em consideração aí a morbidade psicológica do paciente, então acho que vale muito bem colocar essa biópsia confirmatória. E minha dúvida para o Dr. Wagner é um pouco mais ampla, ele falou super bem ali da ressonância, da cirurgia robótica, se em algum momento ele acredita, não especificamente no contexto de próstata, que a gente vai conseguir fazer isso à distância. Eu vi que nos Estados Unidos, em Indianápolis, o médico que realiza o procedimento já não fica mais dentro da sala. Se ele acredita que isso vai ser uma realidade que a gente vai ver. Vou começar aqui, então, Eduardo. Eu acho assim, sempre que a gente vai fazer algum exame, alguma abordagem para um paciente, a gente tem que entender o quanto isso vai trazer de benefício para o paciente, né? Não é a gente ter uma informação se isso não vai impactar do ponto de vista prático. Então, nesse cenário que você comentou, então, um paciente com uma recidiva pós-prostatectomia, uma doença sensível à castração, esse é um paciente ainda candidato a um tratamento de resgate curativo, né? Então, você identificar o local da recidiva, se é uma recidiva passível de um resgate, quer seja cirúrgico, então encaminhar para o Wagner identificou esse linfonodo. O PET-PSMA, a vantagem dele é que ele tem uma sensibilidade muito grande, uma especificidade de descartar outros focos e identificar que é só aquele linfonodo que está ali causando essa recorrência, pode ser tratado de forma cirúrgica ou uma radioterapia de resgate. Então, nesse caso específico, acho que o PET-PSMA tem um papel que é muito importante, a identificação da recidiva, uma recidiva com potencial curativo, e que aí o benefício de você identificar com certeza que lá é o sítio dessa recidiva é importante, para a gente não fazer uma cirurgia fútil, uma radioterapia fútil. Então, acho que nesse cenário, o PET-PSMA é de grande valia.
Por um outro lado, aí a gente pensa naquele cenário ali de castração, doença resistente à castração que eu comentei na minha aula ali, não metastática. Hoje a gente não tem evidência nenhuma que na doença resistente à castração, a gente resgatar esse paciente, a gente vai aumentar a chance de cura. E o que a gente vê na prática é que tem muita gente fazendo PET-PSMA para saber onde que é a metástase, sendo que a gente tem tratamento hoje muito efetivo para essa doença que tem essa recorrência de PSA, mas não tem uma doença visível. Então, assim, o PET-PSMA nesse cenário não vai mudar o comportamento biológico dessa doença, não vai fazer ele tornar-se sensível ou não ao medicamento que eu sei que já é eficaz. Então, nesse cenário, eu acho que não faz sentido nenhum se fazer. Então, eu acho que a gente tem que, quando a gente for indicar um teste, né, um exame, um tratamento, a gente tem que ver o real benefício do paciente, se isso vai impactar de forma positiva ou não. Mas nesse paciente que você comentou, eu acho que esse é o paciente ideal, realmente, para a realização do PET-PSMA. Muito bom, respondendo a pergunta do Eduardo. Eu concordo com o Davi, viu? Eu acho que você tem que selecionar muito bem esses casos para linfadenectomia de resgate. No nível de evidência ainda é muito baixo. Acho que são os casos extremamente selecionados, pacientes jovens, depende da linfadenectomia que você fez no intraoperatório. Então, tem várias coisas que tem que pesar aí, viu, Eduardo? Mas eu acho que tem que tomar um certo cuidado com o resultado disso daí. Antes de responder a sua pergunta, Eduardo, eu queria falar aqui com o Sérgio. O Sérgio é meu veterano, viu? Eu gosto muito e aprendo muito com o Sérgio aqui, viu? Ele falou perfeito isso daí, que ele falou do clínico, poder cuidar. Eu achei maravilhoso e eu sempre tento fazer isso daí, viu, Sérgio? Eu sempre mando para meus pacientes para o cardiologista para eles cuidarem dessa parte aí. Agora, o Sérgio me desanimou, né? Ele falou que você tem 2 horas e meia de exercício por semana. Pelo amor de Deus, Sérgio. Cara, 30 minutos de sábado, domingo, mais 3 vezes por semana, 30 minutos. Se você quiser 40 minutos 4 vezes, também pode, cara. Mas, Sérgio, vou ficar aqui suas recomendações que eu gostei. Anotei todas aqui, Sérgio. O Eduardo, mas respondendo rapidinho para você, eu acho que a tecnologia 5G que está vindo aí forte, eu acho que vai ter esse probleminha das robóticas, porque a gente tem um delay. É um delay, assim, milesimal de segundos, tá? Mas tem um delayzinho que a gente percebe na máquina quando está realizando uma cirurgia de robótica, o que fazer essa cirurgia à distância pode ser muito complicado. Agora eu vou te falar uma coisa, viu, que é o que eu penso. Eu acho que a ideia inicial, a robótica, era fazer cirurgia à distância. Só que eles viram que era muito mais fácil você levar os cirurgiões lá para os Estados Unidos ou para qualquer centro e treinar e trazer, do que fazer essa cirurgia intercontinental. Hoje em dia, por exemplo, no Brasil, tem muitas pessoas, muitos colegas que fazem muito bem essa cirurgia. Tudo bem, você vai falar o Patel lá nos Estados Unidos, tem vários, o Ashmi, Desai, tem vários. Mas eu não acho que isso daí vai acabar sendo intercontinental, não. Acho que isso vai servir para a NASA, né, para a gente operar os astronautas lá, porque você não tem cirurgião, em campos de guerra, essas coisas de defesa dos Estados Unidos. Eu acho que é meio ficção. Eu acho que não acredito muito na cirurgia intercontinental, não. Ótimo. Muito bom. Obrigado. Bom, deixa eu assumir aqui por causa do tempo, né? Obrigado, Bruno. E obrigado a todos. Acho que a conversa foi boa, a noite foi leve, cada um conseguiu cumprir o seu papel muito bem. Acho que o nosso desafio mesmo é trazer todos para cada vez mais perto, para a gente poder realmente cuidar dos pacientes de maneira mais próxima e mais meio que automática. Como eu falei, um dos grandes desafios que eu vejo no cuidado de hoje dos pacientes é essa necessidade de papel para cá de encaminhamento, volta o paciente com parecer, depois vai com outro parecer, essa coisa meio ainda cheio de processos, ainda é um grande desafio. Mas a gente tem tentado aproximar realmente cirurgiões, patologistas, os radiologistas. Então, assim, o radiologista hoje sabe mais o que a gente quer quando pede um exame, sabe escrever melhor, descrever melhor o que ele está vendo, de acordo com o que a gente está precisando, e as especialidades diferentes também têm se integrado mais. Quer dizer, eu acho que eu consigo falar com o Wagner, por exemplo, de uma maneira muito mais fácil, sabendo o que ele quer quando ele encaminha um paciente para eu dar algum parecer, para eu fazer alguma coisa e vice-versa. Então, acho que isso as ferramentas de comunicação têm melhorado muito
Espero que melhore a comunicação do cardiologista com o oncologista. Acho que esse é também ainda um grande gap que a gente tem da nossa medicina moderna. Mas queria agradecer a cada um de vocês pelo tempo despendido aqui com a gente, eventualmente, que a gente possa fazer mais vezes, que a gente possa repetir de maneira mais próxima. Com isso, despeço, um grande abraço a todos, boa noite, até a próxima. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Obrigado. Boa André. noite. Obrigado Boa a noite, todos. pessoal. Tchau, tchau, gente. Boa noite.